nada, hein? Louvado seja o nome do Senhor, pastor Júnior. Fala para esse irmão, e nada é impossível para o nosso Deus. Fala para esse irmão, para essa irmã nessa hora. Aleluia. Amém, amados. Que a graça e a paz do Senhor seja com todos. Amém. Que bom estarmos juntos aqui para caminharmos essa semana, essa caminhada realmente de fé, não é? De obediência a Deus, de submissão a Deus, para que Ele possa fazer a obra que Ele tem para fazer no nosso meio. Amém? Eu creio que Deus vai fazer uma grande obra nas nossas vidas, nos nossos corações, nesses dias, e eu creio que Ele vai estar no nosso meio, vai ser fiel com a sua palavra. Amém? Amém, queridos. Vamos fazer uma oração. Alguém pode, o Ed, por favor, joga depois o tema aí da consagração. Senhor querido, poderoso, maravilhoso, bendito, Senhor, queremos entregar esse momento a Ti. Oh Deus, Senhor, precisamos que o Senhor seja realmente, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, seja manifestado no nosso meio, que o Senhor apareça, ó Deus, neste lugar, ó Deus, através de nós, de cada um de nós, que o Senhor se revele, que o Senhor possa, Senhor, ó Deus, mostrar realmente, ó Deus, Senhor, que o Senhor, ó Deus, é quem nos chamou, o Senhor foi quem nos escolheu, ó Deus, que nós, Senhor, estamos verdadeiramente ligados no Senhor. Deus, fala com cada um de nós, desperta-nos nessa noite, ó Deus, Senhor, quebranta os nossos corações, Senhor, para que o Teu Santo Espírito possa, Senhor, fluir através das nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, Pai, dissipa todas as trevas, Senhor. Ó Deus, que a Tua palavra possa, Senhor, iluminar, Senhor, ó Deus, a nossa vida, Pai. Ó Deus, possa, Senhor, transformar, Pai, todas as trevas, Pai, em luz, Pai, nesta noite. Em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, nós oramos e Te agradecemos. Amém. Amém, queridos. Podem assentar. O tema dessa campanha, e creio, não só dessa campanha, né, mas o tema, o chamado de Deus para nós esse ano é de dar fruto. Né? Então nós colocamos esse tema 2014, tempo de frutificar. Amém? Então é isso que Deus vai estar falando todos esses dias para a gente, a respeito de dar fruto. Amém? E qual que é realmente o chamado dele para a nossa vida, de dar fruto. Deus nos chamou para isso. Amém? Então, e o versículo chave é João 15,16, que diz: não fostes vós que me escolhestes, não é? Antes eu vos escolhi, mas eu vos escolhi e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Amém? Então a primeira coisa, irmãos, é que não fomos nós que escolhemos Deus, Deus que nos escolheu. Amém? E Deus nos escolheu para que possamos dar frutos, para que a gente possa ir nesse chamado dele para as nossas vidas, e indo nesse chamado possamos dar fruto, e o nosso fruto permaneça para a vida eterna. Amém? Aleluia. Queria que você abrisse no livro de Lucas, capítulo 13. Lucas capítulo 13.
versículo 6 ao 9. E o título desse texto aqui é A Parábola da Figueira Estéril. Amém? Todos acharam? Diz assim: então Jesus proferiu esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e indo procurar nela fruto, não o achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa este ano, até que eu a escave e a esterque. Se der fruto, ficará, se não, depois a mandarás cortar. Amém? Amém, irmãos? Então Jesus está falando isso, não é, por parábola. Jesus está usando uma ilustração, não é? Mas Jesus não está falando de figueira, Jesus não está falando de planta, Jesus está falando de nós, está falando do homem. Amém? E Jesus está dizendo que esse homem que tinha uma vinha, na verdade, é o Senhor que nos plantou na sua vinha. Amém? Amém, irmãos? E o Senhor também vem até nós. Não é? Aqui Jesus fala em parábola, em outra situação, Jesus passou por um lugar onde tinha uma figueira, e a figueira não tinha fruto. É bem conhecida essa passagem onde Jesus diz: amaldiçoa a figueira e ela morre. Não é? Porque querendo demonstrar que Deus quer encontrar fruto nas nossas vidas. Nós somos chamados para isso. Amém, irmãos? Deus sempre está, não é, passando pelas nossas vidas. Deus sempre está olhando para as nossas vidas, procurando encontrar fruto na nossa vida. E é sobre esse fruto que nós vamos falar nessa noite. Amém? Que fruto Deus está procurando nas nossas vidas? Não é? Então, será que nós temos dado fruto? Será que Deus tem encontrado fruto na nossa vida? O fruto que Ele quer encontrar na nossa vida? Abra a tua Bíblia agora no livro, vai para o livro de João, capítulo 15, do 1 em diante. Assim, Jesus dizendo: eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo em mim que não dá fruto, Ele o corta. Está vendo como que a parábola da figueira está falando do reino de Deus? Falava de Deus, desse homem que tinha uma vinha. Está falando de Deus, não é? Jesus deixa claro isso aqui nesse texto. E todo ramo que produz fruto, Ele o poda, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. O ramo de si mesmo não pode produzir fruto se não estiver na videira. Tampouco vós podeis produzir fruto
se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Sem mim, nada podeis fazer. Amém, irmãos? Aleluias. Então a primeira coisa que a gente vê aqui, que Jesus diz para nós, é que o ramo de si mesmo não pode produzir fruto. Amém? O ramo de si mesmo não pode produzir fruto se não estiver ligado na videira. Amém, irmãos? Sem mim nada podeis fazer. Amém? Se não estivermos ligados nele, nós não vamos dar fruto. Nós não vamos dar o fruto que Deus quer, espera de nós. Amém, irmãos? Às vezes a gente está ligado em muitas coisas, não é? Tem gente que está ligado na internet, tem gente que está ligado aí, não é? Está antenado em tantas coisas. Seu coração está em tantas coisas, mas não está ligado em Deus. Somente quando o nosso coração está ligado em Deus é que nós podemos produzir esse fruto. Amém? Jesus disse: se alguém está ligado em mim, esse dá muito fruto. Amém? Quem está ligado em mim dá muito fruto. Amém, irmãos? Nós precisamos estar ligados nele. Nosso coração tem que estar nele. Não é? Em outra passagem ele disse: vós permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerdes em vós. Pedireis o que quiserdes e vos será feito. Amém? Nós precisamos estar ligados nele. Amém? O ramo de si mesmo não pode produzir fruto se não estiver na videira. Amém? Agora vamos para o 16, João 15, 16. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo que em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Amém? Esse é o nosso chamado, não é? O nosso chamado é para dar fruto, não é? Porque Deus, quando a gente dá fruto, Deus poda para que a gente dê mais fruto, assim como, não é? Todas as árvores frutíferas, não é? Elas são podadas para que elas produzam mais fruto. Amém? Esse é o nosso chamado, esse é o nosso propósito. Efésios, vai para Efésios, lá no finalzinho, depois de Romanos, Coríntios, Gálatas. Efésios 5, versículo 8. Efésios capítulo 5, versículo 8, diz assim, Paulo escreve aos Efésios: pois outrora éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, pois o fruto da luz, amém? O fruto da luz consiste em toda a bondade e justiça e verdade, descobrindo o que é agradável ao Senhor. Amém, irmãos? Amém? Então essa é a verdade, a revelação, não é? Outrora éramos trevas, mas agora nós somos luz. Somos luz no Senhor. Somos luz porque agora estamos ligados no Senhor. Amém? Ele é a luz do mundo, e quando nós estamos ligados nele, nós passamos também a ser a luz para esse mundo. Amém? Aqui Paulo diz que nós somos filhos da luz.
não é? Outrora eres trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Amém, irmãos? Como filhos de Deus, como filhos da luz. E o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Amém? Então, esse é o fruto que nós somos chamados para produzir, não é? Deus é a luz. E quando você produz o fruto da luz, você produz Deus. Amém? Quando nós estamos ligados em Deus, qual é o fruto que a gente dá? A gente dá, não é? O que Deus é. Amém? A gente produz aquilo que Deus é. Amém, irmãos? É isso que acontece na nossa vida. Esse é o fruto que nós fomos chamados para produzir. O que Jesus quer produzir na nossa vida? Quando Ele diz que nós precisamos estar ligados nele, Ele quer que a gente reproduza aquilo que Ele é. Esse é o fruto que a gente tem que dar. Por isso que a gente tem que estar ligado em Deus. Amém? Quando a gente está ligado em nós mesmos, que fruto nós vamos dar? O fruto da nossa, não é? O fruto da desobediência, da maldade, não é? A inveja, os ciúmes, a malícia, não é? O fruto das trevas. Mas quando nós estamos ligados em Deus, a gente produz aquilo que Deus é. Amém? Deus é justiça, a gente produz justiça. Deus é paz, a gente produz a paz. Amém? É um fruto que a gente vai produzir. Se Deus está em nós, a gente produz o que Ele é. Amém? Deus é verdade, a gente produz a verdade. Não é? Então, Deus é amor, temos que produzir amor, porque é o fruto que a gente vai dar. Amém, irmãos? Então esse é o fruto que nós temos que produzir, não é? Esse é o fruto que nós somos chamados para produzir. É Deus, não é? Aquilo que Deus é o que nós vamos produzir. A natureza de Deus vai se manifestar na nossa vida, não é? Mas a questão é que tantas coisas nos impedem de produzir esse fruto, não é? Efésios 5:11, para baixo um pouquinho aí, Paulo diz assim: e não vos associeis com as obras infrutuosas das trevas, antes, porém, condenai-as. Amém, irmãos? Então, o pecado nos impede de produzir esse fruto. Amém? Porque Deus não, as trevas não têm comunhão com a luz. As trevas nos impedem de dar esse fruto. Amém, irmãos? Quando a gente está na carne, a gente só produz desse fruto, não é fruto não é das trevas. Gálatas 5:19 diz que os frutos da carne, a gente pode dizer que o fruto da carne são os frutos das trevas. É o fruto daquilo que não está ligado em Deus. Quando nós queremos produzir da nossa natureza caída, a gente vai produzir fruto das trevas. Amém, irmãos? E aí a palavra diz que fruto das trevas é a prostituição, é a impureza, é a lascívia, são as feitiçarias, a inimizade. A inimizade. De onde vem esse fruto? De onde vem esse fruto? Quando nós estamos ligados em Deus, a gente não produz esse fruto. Amém, irmãos? Estas coisas, a palavra está dizendo que nós temos que não nos associarmos com ela. Depois, em Romanos, Paulo vai dizer que nós temos que rejeitar as obras das trevas. Amém? Por isso a palavra diz que Jesus, Ele nos limpa pela sua palavra. Nós temos que ser limpos pela palavra de Deus. Amém, irmãos? Só Deus pode nos tirar essas trevas das nossas vidas.
quando Deus tem acesso às nossas vidas, Ele tira de nós essas trevas. Amém? Só a única coisa que pode limpar as nossas vidas, como Jesus disse, não é? Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho dito. Só a palavra de Deus pode limpar essas trevas que há em nós. Amém, irmãos? Quando a gente se submete à palavra de Deus, né, deixa Deus tocar nas nossas vidas. Quando a palavra vem, ela vem trazer luz, e a gente consegue entender o nosso erro, o nosso pecado. Nós somos então limpos, não é? Somos quebrantados, nos humilhamos diante de Deus. E aí a gente pode dar esse fruto. Amém, irmãos? Às vezes tem tantas coisas dentro de nós, tem o medo, e você diz, não, mas isso não é pecado. A palavra diz que o medo é contrário à fé. Amém? O medo é a confiança, é a certeza que você tem de que algo vai dar errado. O medo é contrário à fé. Mas a palavra diz que o amor, quando vem o amor de Deus, quando vem a luz de Deus, a palavra diz que Ele lança fora todo o medo. Às vezes o medo está te impedindo de dar fruto na presença de Deus. Tantas coisas podem estar impedindo a gente de dar fruto. Amém, irmãos? Por isso que quando vem a palavra de Deus, ela nos limpa para que a gente dê mais fruto, não é? Então, irmãos, o segredo é dar fruto, porque quando a gente está dando algum fruto, Deus vem e vai limpando a gente. À medida que você produz um fruto em Deus, um fruto que é resultado de você estar ligado em Deus, isso vai trazer mais frutificação na tua vida. Amém? Amém, irmãos? Então, nós precisamos dar esse fruto, porque Deus vai nos podar, Deus vai nos limpar com a sua palavra, não é? E vai dissipar as nossas trevas. Amém, irmãos? Quando a gente produz um fruto em Deus, assim, a gente consegue realmente tocar em Deus, e Deus tocar na nossa vida, não é? Então, muitas vezes o fruto começa por um ato de obediência, o perdão que você precisa liberar, não é? O pecado que você precisa confessar. Às vezes o segredo é você dar esse passo para desencadear, não é? Um quebrantamento, como foi falado aqui ontem, não é? Toda entrega produz encontro com Deus. E quando você toma um passo de fé, não é? Quando você se humilha diante de Deus, esse fruto vai produzir, não é? Mais fruto ainda na sua vida. Amém? Volta em Romanos, capítulo 13. Romanos 13, 10 ao 14. Aleluias. Diz assim: o amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. E fazer isso, conhecendo o tempo, já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamos as armas da luz. Amém, irmãos? Amém? Então aqui Paulo
diz que é tempo de despertarmos. Amém, irmãos? Despertarmos do sono. Muitas vezes estamos tomados por uma apatia, por um desânimo, por um sono espiritual. Mas Paulo diz: é preciso despertarmos. Não é? Mais uma vez aqui Paulo diz: a noite é passada. Não é? A noite é passada. Não é? Lá em Jó, não é? Ele diz que as trevas são passadas. As trevas ficaram para trás. Aqui Paulo diz: a noite é passada, o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamos das armas da luz. Amém, irmãos? Amém? A palavra diz também: não te deixes vencer do mal. Não deixe o mal vencer a tua vida. Não deixe o mal tomar conta da tua vida. Mas a palavra diz: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amém, irmãos? Tem hora que a gente tem que... é uma luta, é um combate. Mas que quando a gente usa desse fruto, quando a gente produz desse fruto, se torna na nossa vida como uma arma espiritual. Não é? As armas da luz. A luz se torna como uma arma. Amém, irmãos? Uma arma contra as trevas. Então a estratégia de Deus para a gente combater as trevas é se apossar das armas da luz. Amém? Se apossar das armas da luz. Quando a gente usa dessa maneira, quando a gente vence o mal, a gente vence o mal com o bem. Amém, irmãos? Mas é preciso esse despertamento, não é? As coisas não acontecem assim. A palavra diz que o reino de Deus é tomado por esforço. A gente precisa, não é, ter uma atitude realmente para rejeitar, para resistir o mal. Amém? Amém, irmãos? E aí as trevas vão se passando na nossa vida, e a luz vai prevalecendo nas nossas vidas. Amém, irmãos? No 13 ele diz: andemos honestamente. Quando ele diz: estamos nas armas da luz, ele diz que isso é se vestir das armas da luz. Andar honestamente, como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em orgias e dissoluções, nem em contendas e inveja. Antes, revestimos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Amém, irmãos? Então é tempo da gente se despertar. Amém? O que Deus está nos dando aqui nesses dias é um despertamento. Amém? Talvez você esteja aí meio apático, sua fé está está se apagando, sua lâmpada está se apagando. Mas Deus está dizendo nessa noite: é tempo de você despertar do sono, é tempo de você se levantar, não é? Se a luz são como armas, então Deus está falando de uma guerra, de uma batalha espiritual. Há uma batalha espiritual, e a gente precisa entender isso, não é? Que Deus tem dado armas para nós, não é? A palavra diz que não nos foi dado armas carnais, mas espirituais, poderosas em Deus, para a demolição de fortalezas. As armas que Deus tem nos dado, elas são poderosas para destruir as fortalezas que estão prendendo a nossa vida. Amém, irmãos? O inimigo está tentando te confundir. Não é? A palavra diz assim: olha, entenebrecidos no entendimento por causa da dureza dos vossos corações. Quando você dá fruto das trevas, isso vai endurecendo o teu coração, e você vai perdendo a visão, não é? Você não tem mais discernimento, não é? O entendimento fica
obscurecido, fica em trevas e você já não discerne mais. Mas Deus está querendo nos despertar nessa noite. Amém, irmãos? As trevas já são passadas, não é? A noite é passada e o dia é chegado. Deus está nos dando um novo dia. Amém? E quando existe isso, irmãos, lá em Isaías, quando fala do verdadeiro jejum, ele diz assim que quando nós soltamos as ligaduras do nosso coração, quando nós tiramos o estender de dedo, sabe? Isso, onde a gente fica apontando, condenando as pessoas, e quando nós nos compadecemos das pessoas, não é? As nossas trevas, as nossas trevas se tornam como o sol ao meio-dia. Amém? Deus começa a se atentar para nós. Deus se aproxima de nós. Amém, irmãos? Então, isso é o que acontece no mundo espiritual quando a gente começa a produzir esse fruto da luz. Nós somos como armas. Os frutos da luz são como armas. Amém, irmãos? Tudo que nós produzimos, que é fruto de estarmos ligados em Deus, eles destroem as trevas dentro de nós. Amém? Toda bondade, toda justiça, toda verdade são poderosas para destruir as trevas dentro de nós. Amém? A palavra de Deus vai destruir toda mentira, não é, que o inimigo tem lançado sobre a tua vida, todo desânimo, não é? Que você não pode, que você não é, que você não vai alcançar. Essa mentira que você tem acreditado, que tem alimentado, quando vem a palavra de Deus, elas são destruídas. Não é? Por isso que Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. É disso que ele está falando. Amém, irmãos? Então, esse é o fruto que nós somos chamados para produzir. Não é? É o fruto da luz. É o fruto de Deus. Não é? De Cristo, que é a luz dos homens, que é a luz do mundo. Amém? Então, Deus está trazendo esse tempo para a nossa vida. É tempo de frutificar. Amém? E Deus está nos limpando. E nesses dias Deus vai estar, não é, passando da sua água para nos limpar, da sua palavra, não é? E vamos produzir mais frutos em Deus. Amém, irmãos? Amém? Toma posse disso nessa noite. É preciso tomar uma posição. E esse é um dia estratégico. A gente está começando essa consagração. E a posição que você tomar hoje vai fazer toda a diferença de tudo aquilo que Deus vai fazer durante essa semana. Não é? Deus está nos direcionando nessa hora. Deus está nos dando uma estratégia. E a posição é essa: de rejeitar as obras das trevas, de não nos associarmos mais com as obras infrutíferas das trevas. Tudo que não é luz não pode permanecer na nossa vida. Todo ressentimento tem que ser deixado nessa noite. Toda ofensa tem que ser deixada. Tudo que produz trevas na nossa vida, tudo que vai ser impedimento para a luz de Deus entrar e para trazer a presença dele na nossa vida. Então vamos deixar tudo isso hoje no altar de Deus. Amém? Vamos entregar, vamos confessar os nossos pecados, toda malícia, toda inveja, toda inimizade, toda carnalidade, prostituição. É preciso ser deixada no altar de Deus hoje. Amém? Porque os que tais coisas cometem, diz a palavra, não herdarão o reino de Deus. Amém, irmãos? Enquanto isso está na nossa vida, a gente não herda, não é sério. O reino de Deus não vem. Por isso Jesus disse:
Seja feita a tua vontade. O reino de Deus só vem quando a vontade de Deus começa a ser feita na nossa vida. Então, vamos entender qual é a vontade de Deus nessa hora. Então o reino de Deus vai começar a agir na nossa vida. O reino de Deus vai vir sobre nós nesses dias. Amém, irmãos? E o poder de Deus vai destruir todas as fortalezas da nossa vida. Amém? Então vamos ficar de pé. Tome essa posição nessa noite. Amém? Deus vai te dar armas. Amém? Deus vai te dar armas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Em nome de Jesus. Toma posse disso nessa noite. Amém? Aleluias. Grande é o Senhor. Aleluias. Amém. Vamos orar. Aleluia, Senhor. Amém. Se você quer tomar essa posição nessa noite, eu quero que você venha aqui nessa frente, nessa hora. Eu quero convidar todos para que venham aqui à frente, porque nós estamos